Deus abençoe vocês que estão em casa. Meu nome é Mateus Alves, sou pastor na Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. E hoje eu tenho o privilégio e a responsabilidade de trazer a mensagem da Escola Bíblica Dominical com o tema O Espinheiro. O Espinheiro. Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Juízes capítulo 9, a partir do versículo 7. Juízes capítulo 9, a partir do versículo 7. Continuaremos a história de Abimeleque. Se você estava aqui domingo passado, se você assistiu à Escola Bíblica de domingo passado, você vai lembrar que nós falamos sobre o início do trabalho satânico e maligno de Abimeleque, de matar os seus irmãos para se tornar juiz, de exterminar a família de seu pai, Jerubaal, Gideão, para conseguir uma posição em Israel. Só que um de seus irmãos, conseguiu escapar. Um de seus irmãos não morreu. O nome dele é Jotão. E esse Jotão toma a palavra agora a partir do versículo 7, para trazer uma fábula, querendo ensinar alguma coisa para a família de Abimeleque, que também é da família dele. Jotão agora vai mostrar para a família de Abimeleque o risco que eles estavam correndo, tendo Abimeleque como rei. Jotão aparece nessa história como Natã aparece para Davi, contando uma parábola, depois da ação de Davi, como um adúltero e um assassino. Você lembra disso? Davi estava achando que o seu problema estava resolvido, só que Natã aparece para ele e mostra o quão doloroso seria os próximos dias de Davi, por causa do seu pecado. Mostra para ele que ele estava errado por aquilo que ele tinha feito. Agora Jotão, na história de Abimeleque, faz mais ou menos a mesma coisa, não em uma parábola, mas em uma fábula, e nós iremos ver esta fábula, este aviso de Jotão para a família de Abimeleque nessa manhã. Antes você pode, se você conseguir aí, fechar os seus olhos, colocar a mão na altura do seu coração e pedir a Deus que te abençoe nessa manhã. Pedir a Deus que te dê ensinamento da palavra nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma escola bíblica dominical. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estudar a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que cada um aqui se esvazie para que o Senhor cresça. Pai, pedimos, Deus, que em nome de Jesus o Seu nome seja exaltado e engrandecido mais uma vez nessa manhã. Perdoe os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. E nos ajude, Deus, a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajude, Deus, a cultuar ao Senhor neste domingo com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que o Senhor deseja. Coloque no nosso coração o que fazer para o Senhor, Pai, nesta manhã. Coloque no nosso coração a verdadeira palavra do Senhor nessa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Juízes capítulo 9, versículo 7. Avisado disto o quê? O versículo 6. Jotão agora está avisado de que o povo de Siquém colocou Abimeleque como rei. Essa notícia chegou até Jotão, o seu irmão que conseguiu escapar. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do Monte Gerizim. Se você é um leitor da Escritura, você sabe a importância do Monte Gerizim. O Monte Gerizim foi um lugar onde de lá Josué entregou algumas bênçãos, algumas palavras de bênçãos da parte de Deus para o povo de Israel. Gerizim também é importantíssimo na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a ponto de fazer com que os samaritanos no tempo de Jesus adorassem no Monte Gerizim. Você lembra de João capítulo 4, quando Jesus chega para conversar com a mulher samaritana? A mulher samaritana e Jesus começam ali um embate teológico, porque os judeus diziam que deveria adorar a Deus no templo, mas os samaritanos diziam que deveria se adorar no monte. Qual monte? O monte que Deuteronômio mostra como abençoado, o Monte Gerizim. E ali Jesus diz: olha, não é no monte, não é no templo, mas vai chegar o dia, vai chegar a hora, e essa hora já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Então este Monte Gerizim é um monte histórico, e ali no Monte Gerizim, onde Jesus coloca a responsabilidade da adoração, não naquele monte, o Monte Gerizim, que também é importante para os samaritanos, o Monte Gerizim, que foi usado por Josué para proferir bênçãos da parte de Deus ao povo. Agora neste monte, o povo vai ouvir palavras difíceis. Agora neste monte, o povo vai ouvir palavras duras. Agora Jotão não tem uma boa notícia para dar ao povo no Monte Gerizim, como Josué tinha. Agora Jotão não vai ali para adorar a Deus como os samaritanos faziam. Agora ele vai ali para trazer uma palavra dura, mas um aviso. Não é uma palavra dura simplesmente, é um aviso para o povo de Israel. Irmãos, talvez você já frequentou muitos lugares onde recebeu muitas palavras graciosas. E eu estava conversando aqui antes de começar a escola bíblica, e é exatamente assim. A palavra de Deus, ela consola. A palavra de Deus, ela dá graça. A palavra de Deus dá favor. A palavra de Deus entrega bênçãos. Só que a palavra de Deus também corrige. A palavra de Deus também exorta. A palavra de Deus também precisa corrigir cada parte da sua vida. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa mudar o seu caráter. A palavra de Deus precisa transformar o seu coração. Não tem como sairmos do mesmo lugar, do Monte Gerizim, que ouvimos tantas bênçãos. Não podemos sair deste lugar da mesma forma. O Monte Gerizim era um lugar de ouvir bênção, mas agora o Monte Gerizim é lugar de ouvir correção. Esta igreja aqui é lugar para você ouvir bênçãos, mas também é lugar para você ouvir correção. Você não pode ouvir a palavra de Deus e sair da mesma forma. É impossível você não ser corrigido e exortado em cada culto que você entrar. Quando você abre a Bíblia, irmão, se você abrir a Bíblia em qualquer página, você já vai ser exortado, você já vai ser confrontado. Ou tem alguém aqui nesse lugar, nessa manhã, ou tem alguém nos assistindo nessa manhã, com a vida extremamente perfeita, que não precisa ser corrigido pela palavra de Deus. Talvez nós entramos aqui para ouvir bênçãos, e já ouvimos várias vezes, mas a palavra de Deus também precisa transformar você, mudar você. O mesmo lugar que você ouve bênção, é o lugar que você ouve correção. E é exatamente isso que está acontecendo agora no Monte Gerizim. Jotão, em alta voz, clamou e disse: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Perceba, em alta voz. Jotão não está passando um recado simples para a nação de Israel. Jotão está com uma mensagem urgente. E a mensagem urgente requer também ações urgentes. A mensagem urgente não pode ser entregue de uma forma passiva. Quando a mensagem é urgente, o mensageiro fica um pouco mais elevado. O tom de voz, a forma com que fala. Quando o mensageiro tem a certeza do que ele está falando, e a garantia de que aquilo é para ontem, a forma de se expressar e a forma de falar muda. Jotão está aqui em alta voz, como se dissesse: prestem total atenção no que eu tenho para falar com vocês. Agora a mensagem é urgente. Só que neste mesmo momento ele diz algo bom. Olha, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Mesmo com o povo seguindo Abimeleque, mesmo com o povo gostando do que Abimeleque fez, matar os seus irmãos, mesmo com este povo apóstata e esquecendo de Gideão, Deus ainda poderia dar uma graça para este povo. Ouve-me, arrepende, conserta, volta para Deus, aceite as palavras de correção, e Deus voltará para vós outros. A mão de Deus não está, irmãos, encolhida, fazendo com que Ele não possa nos abençoar nessa manhã.
A mão de Deus não está encolhida, a ponto de não poder abraçar um coração quebrantado e contrito. A situação, irmãos, não é Deus não te perdoando. Talvez a situação é você não se arrependendo. A situação não é Deus não podendo te dar misericórdia. Talvez a situação é o seu coração está endurecido. Não quer dizer, irmãos, que Deus não pode vir aqui nessa manhã, chacoalhar a sua vida e mudar a sua estrutura. A questão é, você quer isso? Você vai ouvir a voz do Senhor nessa manhã? Você vai voltar-se para Deus nessa manhã? Você quer uma vida nova nessa manhã? Ou você quer mais do mesmo? Deus vai falar com você nessa manhã. Você vai se voltar para Ele? Ou vai entrar no ouvido e sair no outro? É assim, meu irmão, que nós separamos quem tem a vida transformada e quem não tem. Aqui nesta escola bíblica, no culto, seja onde for, entram pessoas de todo jeito. Mas vamos focar em dois tipos de pessoas. Aqueles que vêm aqui apenas para ouvir, apenas para assistir um culto, e aqueles que vêm aqui para prestar um culto. Você pode entrar aqui nessa manhã para assistir um culto, ou você pode entrar aqui para prestar um culto. Isso vai revelar o seu coração. O que o culto é para você. O que a palavra de Deus é para você. Você veio aqui para assistir um culto, então não há nenhuma diferença entre esta manhã e um teatro para você. Esta manhã e um cinema para você. Esta manhã e um show de música para você. Porque você veio aqui assistir. Então, você também vai querer ser agradado nessa manhã. Então, o culto tem que ser um culto bom. A música tem que ser a que você gosta. A palavra tem que te animar e te motivar. Mas se você ouvir a voz de Deus nessa manhã, e se voltar a Deus, você veio prestar um culto. E quando você vem prestar um culto, irmãos, você é o sacrifício do culto. Você é a entrega do culto. Quando você vem prestar um culto, você não vem dizendo assim, olha, eu quero uma bênção nessa manhã. Não, eu vou me entregar nessa manhã. Quando você vem prestar um culto, você não diz, eu venho buscar hoje uma bênção no altar. Não, você diz, eu venho entregar tudo no altar. O sacrifício sou eu. E aquilo que Deus me mandar fazer, eu vou fazer. Aquilo que a palavra me orientar, eu vou fazer. Mas vai custar caro, não tem problema. Mas vai custar tudo, não tem problema. Mas eu vou ter que renunciar, não tem problema. Mas eu vou ter que abrir mão, não tem problema, porque a Bíblia te ensina a fazer exatamente isso. Então ouve as minhas palavras, cidadãos de Siquém, e Deus voltará a vocês. Escutem o que eu tenho para falar, e Deus voltará a abençoar com graça e com misericórdia o seu povo. E a partir do versículo 8, até o versículo 15, do 8 ao 15, nós temos uma fábula, uma história com personagens inanimados falando. Você vai ver então que Jotão quer chamar a atenção dos siquemitas. E ele usa 4 personagens: a oliveira, a videira, a figueira e o espinheiro. Então nós temos 4 árvores nessa história. A moral da história começa no versículo 16. Mas vamos então do 8 ao 15 para compreendermos o que Jotão quer ensinar os siquemitas com esta fábula. Versículo 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores?
Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Só até aqui, daqui a pouco a gente lê o 15. Qual é a história aqui? A fábula que Gideão criou para doutrinar e disciplinar aquele povo. Existia uma mata, uma floresta, e nessa floresta tinha uma videira, uma figueira e uma oliveira. Você sabe que oliveira, figueira e videira são árvores nobres, árvores importantes, árvores grandes. A videira é muitas vezes usada na Bíblia como símbolo de algo espiritual. A figueira era símbolo da nação de Israel. A oliveira era de onde se saía óleo para ungir reis e sacerdotes. Então são 3 árvores extremamente importantes. Só que esta mata, essa floresta, precisava de uma árvore mais importante, precisava de um rei, precisava de uma árvore rei. Então todas se juntam à oliveira e diz: tem como você reinar com a gente? Não tem como não, porque eu já tenho muita coisa para fazer. Aí vira para a figueira: tem como reinar, ser o rei nosso aqui, figueira? Não tem como não, já tenho muita coisa para fazer. Ô videira, você consegue reinar sobre a gente? Impossível, eu tenho muita coisa para fazer. Então, irmãos, 3 grandes e nobres árvores rejeitaram o reinado. Só sobrou uma opção, a opção do espinheiro. Só que o espinheiro era diferente da oliveira, da figueira e da videira. O espinheiro não era uma árvore nobre. O espinheiro não tinha muita utilidade. O espinheiro poderia ferir quem chegasse perto. O espinheiro era uma árvore pequena. Então agora a 4ª opção é terrível. A 4ª opção daquela floresta é a pior de todas. As 3 que poderiam ser bênção, rejeitaram. O espinheiro, que é um perigo iminente, agora recebe o convite. Vamos ver como o espinheiro responde ao convite. Versículo 15. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros de Líbano. Então agora o espinheiro tem uma resposta para aquelas árvores. E a resposta para aquelas árvores é: vocês querem que eu seja rei sobre vocês? Eu posso ser. Vocês querem um rei? Eu estou aqui. Vocês querem alguém para dominar sobre vocês? Pode ser eu, mas tem uma condição: se ajuntem todas as árvores a mim, se ajunte todas as árvores debaixo de mim, e eu vou comandar vocês do meu jeito. Se recolham debaixo de mim, e eu dou sombra a vocês. Se recolham debaixo de mim, e eu dou abrigo a vocês. Só que tem 2 problemas. O primeiro, vaidade. Para reinar sobre as árvores, o espinheiro queria o domínio total. Para reinar sobre as árvores, o espinheiro queria que todas estivessem debaixo dele. Para reinar sobre as árvores, o espinheiro queria total controle de cada árvore da floresta. O segundo problema, o espinheiro não era capaz de fazer aquilo que ele estava prometendo, porque o espinheiro é uma árvore pequena, não tem como dar sombra para todas as outras árvores, não tem como dar sombra e abrigo para toda a floresta, ele não tem nem essa capacidade. Mas como surgiu a oportunidade, ele começou a prometer coisas que ele nem pode cumprir.
Você já ouviu o ditado? É a ocasião que faz o ladrão. O espinheiro agora está revelando o seu coração. Vocês querem que eu seja rei? Eu estou aqui doido para ser rei. Então, eu quero dominar totalmente sobre vocês e eu quero prometer coisas a vocês que eu não posso cumprir. Irmãos, eu não sei aqui se você já participou ou se você lembra de campanha política. Você já assistiu alguma campanha política na sua vida? É o político da direita, o político do centro e o político da esquerda. O que você quiser, meu irmão, ele te promete. Ô político, tem como você fazer uma Avenida Antônio Carlos com 10 faixas? Claro que tem, eu já tenho o projeto, só votar em mim. Tem como você fazer um viaduto que vai ligar toda a cidade? Tem, inclusive nós vamos fazer o viaduto e o metrô. Você já recebeu promessa assim de político? É exatamente isso, irmãos, que o espinheiro está fazendo. Ele quer total controle, ele não quer ninguém debaixo de seu controle, e ele está prometendo que ele não consegue cumprir. Fisicamente ele não consegue cumprir. Essa é a fábula que Jotão está contando para o povo. Agora, o que esta fábula quer dizer? A partir do versículo 16, nós temos a interpretação da fábula. 16. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portardes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agitastes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Só até aqui, vamos entender. O que Jotão agora está fazendo? Explicando a fábula. E agora Jotão vai deixar muito bem claro quem é o espinheiro. O espinheiro é Abimeleque. Abimeleque é aquele que não tem condições de cumprir o que prometeu. Abimeleque é aquele soberbo, vaidoso e egoísta. Abimeleque é aquele que quer o controle total, a ponto de matar 70 homens. Só que Jotão não vira para Abimeleque e fala para ele. Jotão vira para o povo e fala para ele. Irmão, tem momento que você exorta o líder, tem momento que você exorta o povo. Porque o líder falso tem culpa no que ele está fazendo. Mas o povo que segue o líder falso também tem culpa. O líder tem que ser exortado, claro que tem. Mas o povo também tem que ser exortado e acordado para a realidade daquilo que ele está vivendo. E agora, Jotão tem como foco o povo de Siquém. Olha, o que vocês estão fazendo, deveras, é com verdade, é com sinceridade, é com certeza isso que vocês estão fazendo? Vocês estão ungindo o rei Abimeleque. Vocês têm certeza disso? E esta ação de ungir rei Abimeleque honra a memória de Gideão, o pai de vocês? Essa ação que vocês estão fazendo, primeiro, é correta? Abimeleque deveria ser rei? Esta ação que vocês estão fazendo honra a memória de Gideão, que sim, aí sim, foi o grande juiz de Israel? Irmãos, antes de tomarmos decisões precipitadas, nós temos que calcular o preço e o risco daquilo que nós estamos fazendo. Na ânsia e no desespero de ter um juiz, o povo de Israel aceitou qualquer um, Abimeleque. Só que Abimeleque não era capaz de cumprir aquilo que ele prometeu e aquilo que ele estava falando. Por que não? Porque ele não era chamado por Deus. Na aula passada nós vimos que Abimeleque falou, o povo de Siquém falou na sua liderança, mas Deus não falou nada. Deus não falou nada para levantar Abimeleque rei. O povo levantou. E agora, Jotão está colocando na consciência dos israelitas isso. Vocês têm certeza? Vocês garantem aquilo que vocês estão fazendo? Abimeleque deveria ser o rei de verdade de vocês? E Abimeleque tem a mesma origem, ou então o mesmo caráter, a mesma posição de Gideão?
Irmãos, nós estamos na ânsia de levantar reis na nossa geração. Estamos na ânsia de levantar líderes na nossa geração. Qualquer pessoa com um bom discurso vira seu pastor. Qualquer pessoa com um bom discurso vira seu líder. Você vira admirador de qualquer pessoa que tem alguma proeminência nos nossos dias. Mas a pergunta que eu faço para vocês nessa manhã é: vocês calcularam? Vocês conhecem? Vocês sabem a vida dessas pessoas? Você já olhou para trás e percebeu qual foi o legado que essas pessoas estão deixando? Você calcula e procura saber quem é essa pessoa que você está ouvindo? Essa pessoa carrega os marcos de Gideão, ou seja, essa pessoa carrega os marcos dos antepassados. Essa pessoa obedece àqueles que vieram antes. Abimeleque não fez nada disso. Abimeleque não tinha nenhuma dessas características. E Jotão agora está avisando ao povo de Israel: vocês têm certeza disso? Vocês já viram Abimeleque obedecendo, respeitando e honrando Gideão? Vocês vão proclamar este homem juiz? Vocês vão aceitar este homem reinando sobre vocês? Se for, tudo bem. Se ele for um bom exemplo, tudo bem. Agora, e se não for? Versículo 18. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva. Fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Parte B do versículo 15, olha lá. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros de Líbano. Voltamos à estaca zero. O que o texto está dizendo é: vocês querem proclamar Abimeleque juiz? Vocês têm certeza disso? Ele procede bem? Vocês conhecem a história dele? Vocês conhecem o passado dele? Vocês já viram Abimeleque honrando Gideão? Ele é um bom rei? Ele seria um bom líder? Vocês têm certeza disso? Ok, então faça conforme a sua vontade. Mas saiba que se Abimeleque for um péssimo rei, vocês são culpados. Mas saibam que se Abimeleque não for aquilo que ele está prometendo, vocês vão pagar. Vocês receberão o fogo do espinheiro. Irmãos, exatamente o povo clamando por um líder e escolhendo Saul. O povo pagou. Tem escolha, irmão, que tem que vir de Deus, não da gente. Nós somos limitados e errantes. Nós não sabemos nem o dia de amanhã. E nós somos enganados por homens. É muito fácil enganar evangélico. É muito fácil enganar frequentador de igreja. É muito fácil. É só pegar o microfone e falar que Deus me avisou que daqui 3 dias vai mudar a sua vida. Você me segue. É só eu falar que Deus tem uma bênção para você e você vai me seguir. É só eu falar, irmãos, que eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que você vem aqui tomar bênção da minha parte. É muito fácil enganar o evangélico. É só chegar no Brasil dizendo: Deus me levantou nessa nação para falar que essa nação será a primeira de todas as nações, a nação mais rica, a nação mais próspera, a nação com mais profeta, que o avivamento vai surgir do Brasil, e que você vai ser enviado, e que vai dar tudo certo na sua vida. Você veio para o meu lado, eu te ganhei, te enganando. Você brinca com isso, e você dá risada disso, mas você já passou por isso em todos os anos que você frequenta a igreja. Você é enganado porque você quer coisas agradáveis aos ouvidos. Você é enganado porque você veio aqui com a ânsia de se satisfazer. Você é enganado porque você quer boas notícias.
Mas às vezes, irmãos, por causa dessa sua ânsia egoísta, você vai pagar muito caro, por ter escolhido os líderes que vocês escolheram. Vai pagar muito caro, e a consequência vai chegar, vai bater na igreja, na porta, seja na casa, no trabalho, seja onde for, porque às vezes você não está sendo guiado por Deus, e sim pelos seus interesses. E Jotão está deixando isso claro. Se Abimeleque for um bom rei, nas nossas palavras, eu pago língua. Mas se Abimeleque não for, vocês vão ver o preço que vocês vão pagar por seguir falso líder, falso rei. Ô meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Se o camarada chegar lá na sua igreja, você que está me assistindo, se o camarada chegar lá na sua igreja, falando para você assim, ó, eu sou pastor, eu quero ser pastor, o que você vai fazer? Ô meu pastor, a paz do Senhor, é isso. Se vocês que estão aqui perceberem que uma pessoa chega nessa igreja falando assim, ó, agora eu sou o pastor de vocês, o que vocês fazem? Recebe e simplesmente obedece tudo? Ou você olha para o caráter dessa pessoa para ver se ela pode ser um pastor? Porque não adianta querer, irmão. Paulo disse assim, olha, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Quem quer ser pastor, tem um desejo sincero. É bom desejar ser pastor e ser líder. Só que o texto continua. É necessário, porém, que o líder seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governa bem o seu próprio lar, tem que ser hospitaleiro, não pode ser dado ao vinho, não pode querer muito dinheiro, sorte da ganância, não pode, tem critério. Então quando o líder chegar para você, com humildade e com respeito, você vira para ele e fala, oh, que bênção meu irmão, o senhor quer ser o meu pastor? O senhor é irrepreensível? O senhor é marido de uma só mulher? O senhor governa bem o seu próprio lar? O senhor é hospitaleiro? Ele vai falar assim, não, então o senhor está indo para o inferno. Então o senhor é um falso líder. Ou então você se corrige e volta aqui para ser pastor. É o que Jotão está falando. Vocês precisam ver os critérios. Quem vocês seguem? Abimeleque obedece os critérios. Abimeleque será uma bênção. Irmão, quem não trilhou o processo, quem não passou pelas etapas, não será um bom líder. Pode ter certeza disso. Quem não se submeteu, não será um bom líder. Pode ter certeza disso. Abimeleque, irmão, caiu de paraquedas como juiz de Israel. Por quê? Porque ele matou todo mundo e não esperou a descendência. Ele matou todo mundo e se fez rei. Tem muito pastor no YouTube e nas igrejas de hoje que caíram de paraquedas. Se você perguntar a procedência, não tem. Se você perguntar qual é o início do seu ministério, o início do meu ministério foi quando eu abri um canal no YouTube. Quem você serviu? Não, a nossa igreja é completamente independente. A quem você presta conta? Somente a Deus. Cuidado, cuidado. Quem é o seu líder? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cuidado. Um líder tem líder. Um líder tem caminhada. Um líder tem história na igreja local. Um líder passa por processos e etapas. E se você não observar isso tudo, meu irmão, você vai pagar um alto preço. A igreja paga um alto preço. O seu GC vai pagar um alto preço. O seu ministério, eu já vi ministério terminando, porque líderes não preparados assumiram. Eu já vi igreja fechando, porque o líder não estava preparado para ser um pastor. Você acha mesmo, irmão, que Abimeleque estava preocupado em vencer batalhas, em vencer guerras? Abimeleque só queria o trono, irmãos. Tem muito pastor que não quer o ossos do ofício, o ônus, só o bônus.
só quer pregar. Aqui nós estamos na Igreja Batista da Lagoinha Matriz. Você sabe quantas mil pessoas entram aqui por semana? Inúmeras. Sabe quantas pessoas estão assistindo agora? Inúmeras. Sabe quantas pessoas assistem os cultos? Inúmeras. Eu deixo o microfone aqui à disposição. Quem não quer? Um monte. Um monte quer ser pastor da Lagoinha. Um monte quer ser pastor de uma grande igreja. Mas não tem que querer, tem que ser chamado por Deus. E não é só querer, tem que passar pelo crivo. Qual crivo? O crivo das Escrituras. Um monte de gente me manda mensagem para os meus amigos pastores dessa igreja aqui assim, pastor, me dá uma oportunidade. Pastor, tem uma palavra queimando no meu coração, eu posso pregar? Esse quer pregar no culto fé e domingo. Pastor, o meu ministério está começando, eu posso levar minha banda aí? Irmão, quem fica pedindo oportunidade não foi chamado por Deus, não. Você viu Davi assim, Jessé, papai, Samuel está lá na nossa casa, deixa eu ir lá pedir para ser rei. Tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia não. Davi estava nem preocupado, irmão. Davi estava querendo só ser pastor de ovelha. Aí Deus chamou ele para ser rei. Tem muita gente que foi chamado para ser pastor de ovelha querendo ser rei. E tem muita gente, irmão, que já está na posição de rei, que não deveria nunca ter saído do pasto. Só que a soberba, a prepotência, o orgulho, faz com que essas pessoas desejem grandes coisas. Esse Davi, o coração dele é narrado na Escritura. Salmo 131 mostra como era o coração do homem segundo o coração de Deus. Como era o coração do homem segundo o coração de Deus? Salmo 131, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como esta criança é a minha alma para comigo. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é o coração de quem é chamado por Deus. Senhor, quem entrarás no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Meu irmão, se você é prepotente, soberbo, orgulhoso, você não pode nem ser presbítero. 1 Timóteo 3,6 diz que o presbítero não pode ser neófito. Por que não pode? Para que não caia na soberba, que foi o erro de Satanás. Qual foi o pecado de Satanás? A soberba. E talvez você está aqui parecendo Satanás, querendo ser pastor, querendo ser líder. Só se for líder do inferno. Da igreja do Senhor Jesus, você não pode não. Não pode ser qualquer um que irá nos liderar. Não pode ser quem caiu de paraquedas. Não pode ser quem não tem história. Não pode ser, irmãos, quem não está com a roupa suja do trabalho, com a mão suja, irmão, de buscar a 100ª ovelha. Tem gente que quer 1 milhão de ovelhas, mas não busca uma. Tem gente que quer ser pastor, só pregando na televisão. Pastor trabalha, irmão. Outro dia eu recebi uma mensagem assim: pastor, o senhor é só pastor ou trabalha também? Eu falei, senhor, irmão, só está de brincadeira com a minha cara. Só pode. Mas por que isso? Porque hoje alguns pastores colocaram o ministério como celebridade popstar. Então você já não sabe mais quem é Abimeleque, quem é Gideão, você não sabe mais. Porque parece que é tudo a mesma coisa, irmão. Não, pastor trabalha durante a semana, pastor visita durante a semana, pastor aconselha durante a semana, pastor pastoreia. E quando sobra tempo? Quando sobra tempo é prega. É o contrário. Vocês entenderam? Então Jotão está avisando-se quem? Se vocês não tiverem certeza da escolha de vocês, vai sair fogo do espinheiro e vai destruir tudo. Meu irmão, lá na sua igrejinha, imagina Deus usando um homem
para falar exatamente isso com vocês. Imagina Deus falando: Deus vai julgar a sua igreja, Deus vai acabar com o seu ministério e arrebentar com tudo. Está amarrado nada. Pedro disse que o juízo de Deus começa na casa. É na casa. Então tem que limpar a casa, irmão, para depois limpar a cidade. Tem que limpar a igreja para depois limpar o bairro. Tem igreja que quer ser um exemplo na cidade, só fala da cidade, quer edificar a cidade, mas dentro é uma prostituição idólatra, é uma prostituição religiosa. Vai liderar o quê, irmão? Não vai liderar nada, porque está cheio de Abimeleque lá dentro. E aí, para terminar, 21, fugiu logo Jotão e foi-se para Ber, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Jotão deu a palavra e não ficou lá não. Jotão deu a palavra e foi embora, irmão. O profeta é assim: dá a palavra, irmão, e se você quiser obedecer, obedece. Se não quiser, o problema é seu. Nós tínhamos que terminar os cultos assim, ó: a palavra é essa, quer obedecer? Então vem comigo. Quer não? Então o problema é seu. Você quer cumprir a palavra? Então vem com a gente. Não quer cumprir não? A porta aberta lá, está aberta para entrar, mas está aberta para sair também. Então pode ir embora. Agora, se você quiser o Senhor Jesus, irmão, e se você quiser obedecer ao Senhor Jesus, tem vaga nesses bancos aqui. Tem lugar para você aqui. E que Deus seja glorificado. Eu acho que nós temos que pedir misericórdia agora, né? Então fecha os seus olhos aí e pede misericórdia. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Senhor Jesus, obrigado pela escola bíblica dominical. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia na tua palavra. Pai, o dia está apenas começando, temos muita coisa para fazer ainda hoje. Nos ajude, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a passar por Abimeleques, a não seguir Abimeleques. Oh Senhor, como Jotão, o Senhor está nos avisando nessa manhã, o Senhor está nos acordando nessa manhã. Então que Abimeleques não encontrem espaço na igreja do Senhor, que Abimeleques não encontrem espaço no nosso coração, mas que o Senhor possa levantar Gideões, que o Senhor possa levantar Jotões, que o Senhor possa levantar Déboras, Baraque. Oh Pai, que o Senhor possa levantar homens de Deus e mulheres de Deus, que trabalhem desesperadamente pelo Senhor, e tão somente pelo Senhor. Nos ajude a discernir, Pai. Oh Pai, eu peço ao Senhor que esta igreja tenha discernimento de espírito, para discernir e compreender o que vem do Senhor e o que não vem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Se ficou alguma dúvida, pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo então. Se ficou alguma dúvida do estudo hoje, você pode me mandar uma mensagem. PR Mateus Alves, é o Instagram. PR Mateus com TH. PR Mateus Alves. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima Escola Bíblica Dominical.